estava vendo. Nós vamos completar o que estávamos estudando e nós falamos do crescimento no desenvolvimento da piedade, né? A piedade, ela se desenvolve com exercício e abstinência. E a piedade, ela vem da palavra grega teusébia, que tem como objetivo a devoção. Então, aquele que é piedoso, ele tem uma vida voltada para Deus. E o piedoso, ele não é hipócrita, ele teme ao Senhor e é uma pessoa íntegra. Então, eu vou começar falando com uma conversa que eu tive com o Espírito Santo já há alguns dias. E envolve tudo isso que está acontecendo no Brasil, envolve política, envolve juízo, envolve rigor, leis, enfim, Constituição. E eu, particularmente, não sou a favor da corrupção, em todos os sentidos. Como não sou a favor da mentira, nem da mentira profissional, que às vezes é uma desculpa que se dá. E eu estava no quarto do Danilo à noite, eu entrei para pegar alguma coisa e o Espírito Santo me perguntou: você é contra a corrupção? E eu prontamente entendi, sentei na cama do Danilo, porque a minha conversa com ele é um monólogo, não tem alguém para olhar e conversar, não sei que olhe no espelho. E eu repeti a pergunta como se não tivesse entendido. Se eu sou a favor da corrupção? Não. E aí ele me perguntou: você já mentiu na sua vida? Claro. Disso eu não sou hipócrita. Ele colocou assim: quando não se devolve um troco que veio a mais, quando se sonega um imposto, quando fazemos coisas que aparentemente são coisas corriqueiras e que trazem nem tão grande benefício, mas é um costume. Você precisa de nota, o vendedor pergunta, e de repente você fala: tem algum desconto? Ah, tem. Então, de alguma forma, talvez, nós, ou eu, né, a pergunta foi para mim, o Espírito Santo perguntou se, de alguma forma, eu corroboro com aquilo que eu estou, talvez, condenando. Como nós estamos falando de uma vida em piedade, de uma vida que agrada a Deus, com o temor do Senhor e uma vida íntegra, porque os íntegros agradavam a Deus, e Deus vai citar de algumas pessoas como Noé, como Jó, enfim, Abraão. Nós precisamos, não digo ser exagerados, mas deveríamos, em toda e qualquer circunstância, manter uma postura de lei, manter uma postura de disciplina. Estamos na época da graça, mas o problema da graça é confundir que eu tudo posso naquele que me fortalece, num sentido libertino. E não é esse o caso. É uma liberdade de expressão, mas com regras. Não faça para o outro o que você não quer que faça com você. Então, eu vou relembrar um pouquinho do que se falou no sábado com relação à piedade e praticamente o desenvolvimento dele, que é o desenvolvimento da piedade exige exercício e abstinência. Falar um pouquinho só. E em cima disso, se você puder abrir para mim 1 Timóteo, capítulo 4 e capítulo 6, 4 primeiro. Nós vamos falar desse exercício e dessa abstinência, e, na sequência, o contraste da piedade com duas coisas são opostas, que é impiedade, que é o contrário, que é a característica do ímpio,
e o ímpio não alcançará a salvação. E a personalidade do ímpio é a hipocrisia, ele é hipócrita. E Jesus condenava isso. E a partir disso, nós vamos encerrar com o temor do Senhor. Então, vamos repetir algumas coisas do sábado e, se possível, concluir hoje mais esse tema. Então, piedade, traduzindo na prática, uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Achou? 1 Timóteo? 1 Timóteo 4, versículo 6. Então, aqui nós vamos falar de exercício. Ele diz assim, do 6 ao 8, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Lembrando que a carta de 1 Timóteo é uma carta pastoral. Então, ele está falando à igreja. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A boa doutrina era a prática da palavra. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, que era a palavra deturpada. Exercita-te. Então, nós desenvolvemos a piedade com exercício. Que exercício? Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, eu preciso exercitar a piedade. E o que é o exercício na prática? Fazer aquilo que agrada a Deus. E olha que interessante, né? Eu até gosto desse versículo, porque defende a minha condição sedentária. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, há uma promessa de Deus para nós, é a palavra dele, que se nós perseverarmos na obediência da vontade de Deus, nós alcançamos a promessa. Então, a piedade, de tudo, ela é proveitosa. E o exercício físico, nem sempre. Ele só vai ter uma função específica na condição de locomotor, enfim, a questão aeróbica, a questão menos câimbras, mais disposição, mais força, enfim. Ele vai ter uma função. A piedade, ela abrange todas as coisas. É uma comparação com relação ao exercício. E a abstinência, capítulo 6, versículo 3 ao 11. Então, nós mergulhamos na prática do exercício da piedade e saímos fora, em abstinência, daquilo que está aqui em 1 Timóteo 6, 3 a 11. Se alguém ensina outra doutrina, que foi citado agora há pouco, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino, segundo a piedade, o ensino que agrada a Deus, é enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, falta uma palavra que sumiu um pedaço dela. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, é homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Até aqui. Então, ele vai dizer para fugir de algumas coisas e outras devemos praticar, ou buscar, ou procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, o que fica claro aqui com relação à piedade, que é aquilo que agrada a Deus, eu preciso exercitar aquilo que agrada a Deus.
e preciso fugir daquilo que não agrada a Deus. Então, eu exercito o que agrada. Fé agrada a Deus? Agrada. Ajudar o próximo agrada. Falar a verdade agrada. Então, tudo que agrada a Deus, orar agrada. Conversar com Ele agrada. Cuidar da família agrada. Trabalhar com diligência, com boa vontade, agrada. Então, o que agrada a Deus, nós devemos exercitar. E o que não agrada a Deus, devemos ter abstinência, devemos nos livrar dessas coisas que não agradam a Deus. É fácil? Não, não é fácil, porque às vezes coisas que não agradam a Deus fizeram parte da nossa vida por muitos anos, e é difícil se desvencilhar, mas não é impossível. Para Deus, nada é impossível. Tito 2, 11 a 13. Então, nós não vamos falar do exercício agora, falamos 2 ou 3 coisas na semana passada, a pureza, falamos sobre... acho que foi só sobre a pureza, se eu não me engano, mas, enfim, eu quero traçar uma outra linha de raciocínio, Tito 2, de 11 a 13, o contraste, a oposição daquilo que prejudica a nossa ligação, a nossa simbiose com Deus, a associação com Deus, nossa intimidade com Deus, que é a hipocrisia e a impiedade. Então, o versículo 11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, aleluia, tem um chamado aí, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, até aqui. Então, sobe só um pouquinho. Deus, ele tem um interesse para que nós estejamos cada vez mais ligados a ele, como a questão da videira e os ramos. Se você pegar um galho e cortar ou lascar de uma árvore, até com o propósito de plantar, se você não trabalhar corretamente isso, seja para colocar na água, na terra direto, deve ter algumas indicações de cada tipo de árvore, é capaz que esse ramo morra. Agora, ele lá preso no tronco da árvore, ele tem mais possibilidades de receber os seus nutrientes, que vai sendo alimentado. Então, vamos lá. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora e nos educou para nós não nos entregarmos às paixões mundanas e à impiedade, que é o que acontece no presente século, principalmente na nossa época agora. Muito mais as coisas são fáceis e opressoras do que naquela época. Hoje nós somos invadidos pela internet, pela mídia, pela televisão, pelo rádio, enfim, pela rede social. Hoje, o encosto, às vezes, não está do meu lado, está na minha frente, naquilo que eu estou realizando, até como um trabalho. E, piedosamente, nós aguardamos, com esperança, a manifestação da glória de Deus. Claro que, a princípio, subentende-se no final de todas as coisas, mas a Bíblia diz que a glória de Deus há de se manifestar em vida para nós, porque todas as coisas já nos foram doadas. Esse é o princípio do nosso estudo, 2 Pedro, capítulo 1, para exercer aqui na terra a soberania, para nós assumirmos a herança de um mundo. Abraão foi considerado herdeiro do mundo, e nós temos as promessas de Abraão, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, significa
que o mundo, como paixão mundana, nos subjugava para nos destruir, ao contrário, nós precisamos nos levantar com soberania e começando dentro de mim, dentro do meu lar, né, eu vou expandindo como uma pedra que cai na água e vai mostrando aquelas ondas que vão se formando do princípio, do meio para a extremidade, nós vamos manifestando essa glória em nossas conquistas, com a nossa família, com o nosso chamado, com as coisas que nós iremos realizar que agradam a Deus, porque piedosamente é aquilo que agrada a Deus. Então, Jesus, ele se entregou por nós lá na cruz, para quê? Para vencer a iniquidade. E a qualidade do iníquo é aquele que não agrada a Deus, ou melhor, que não é uma qualidade, né, um defeito. Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, nós começamos a entender que essa graça da piedade, eu preciso associar as outras coisas, o conhecimento, a fé, a perseverança, enfim, a virtude. Eu vou associando cada uma dessas graças, dessas características, para que com isso eu venha conhecer mais Jesus, porque ele foi a pessoa que mais agradou a Deus. Quando ele saiu do batismo do Rio Jordão, ele se levantou, uma voz do céu disse: tu és o meu filho em quem eu tenho prazer, ou seja, você me agrada. Então, Jesus vivia piedosamente. Ele queria cumprir a vontade de Deus. E talvez nós, nesse estágio de vida, já avançando em conhecimento, já mergulhando um pouco mais naquilo que estamos aprendendo, já não somos mais crianças que não têm capacidade de raciocínio com aquilo que é certo e com aquilo que é errado. Então, nós já alcançamos um nível de entendimento para que a nossa vida manifeste a glória dele, a tal ponto que nós pudéssemos também ouvir e dizer: Osmar, Celina, Alex, Tânia, Flávia, Marcelo, Renata, enfim, todos que estão aí, vocês são os filhos em quem eu me comprazo. Então, uma vida em piedade é a busca de receber um elogio de Deus, um elogio do Pai. Não um elogio: nossa, que trabalho bem feito você fez, nossa, que comida maravilhosa, que tempero, e assim por diante. Não é isso. Ou você é um excelente profissional, você é o cara, você é a mina. Não é nada disso. Mas nós alcançarmos e é um elogio que não é um elogio, né? Quando falava algo para o meu pai, ele dizia: isso você não precisa, isso você não precisa receber elogio, isso é a sua obrigação, né? Então, tem coisas que faz parte da obrigação, não é uma virtude. Ah, o cara é bom caráter, é mau. Não, isso aí não é nem bom caráter, isso faz parte de uma pessoa que anda correto. Sine qua non. Então, eu preciso ter esse entendimento. E o que estraga uma vida piedosa é a hipocrisia e a impiedade, que foi tratado aqui, renunciando à impiedade. O que é ser hipócrita? Nós temos, na etimologia da palavra hipocrisia, e essa palavra ela nasceu na Grécia, porque era algo ligado aos atores que atuavam com máscaras ou fazendo personagens que não eram eles. Então, era uma imagem falsa. Então, aqui diz hipocrisia, está associado a um verbo, hipócrites. É a desconstrução dos elementos hipo e crites, proporciona um entendimento de baixo, como oculto, algo que está oculto. Então, do contexto teatral,
a interpretação era fazer algo que não era verdade. Então, a hipocrisia está ligada à falsidade. Então, um dos sinônimos no nosso idioma, em português, seria falsidade, cinismo, uma pessoa dissimulada. E Jesus, ele condenava isso, ele dizia, fariseus, vocês são hipócritas, vocês são uma raça de víboras. Então, havia uma hipocrisia com relação à lei. Eles eram doutores da lei, mas não queriam praticar a lei. Então, eu preciso desse entendimento, que quando eu mascaro, quando eu finjo, quando eu sou cínico em alguma coisa, que eu sei que Deus não se agradaria, eu sei que talvez a minha esposa, o meu filho, o meu cliente, com a minha atitude, eu desagradaria a Deus ou alguém, e eu ainda continuo, é uma atitude hipócrita. Dizemos que uma pessoa hipócrita, quando aparenta ser tímida, bondosa e humilde, mas na realidade esconde uma forma de ser completamente diferente. Nós lemos no sábado a questão de Mateus 7, quando os fariseus perguntam para os discípulos, ou melhor, para Jesus, por que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, porque era um princípio de uma lei. E ele vai dizer, responde com uma outra forma, falando sobre os dízimos e ofertas, porque eles têm na lei honrar pai e mãe, e eles declaravam que o dinheiro que eles tinham guardado era um dinheiro para ofertar a Deus, então eles não podiam gastar com os pais que passavam necessidade. E Jesus condena isso, e ele joga isso na cara deles com relação a usar a lei de uma forma, faça o que eu digo, mas não... Como é que é? Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, eles ordenavam a prática da lei, mas eles mesmos não praticavam a lei. Então, essa era a forma de que Jesus colocou com relação à hipocrisia. Tem um Salmo 4, de 1 a 8, que vai falar um pouco sobre essa questão de um exercício. Vamos falar do exercício, Salmo 4, de 1 a 8. Quando nós estamos praticando um exercício novo, um exercício físico, seja a musculação, um aparelho, seja o desenvolvimento da velocidade, um aparelho simulando uma corrida, simulando uma caminhada, com certeza, no início haverão dores nos músculos, dores nas pernas, enfim, seja qual for o exercício, até uma natação, enfim, qualquer exercício que envolve uma força muscular, enfim. E então vamos dizer que, já sabendo disso, a prática desse exercício no início vai ser um sacrifício. Nós já sabemos que você conta os minutos, puxa, falta 5 minutos ainda, e lá está lá o personal, não desiste, vai em frente. Então, ele diz assim, responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos, mas não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Então, o salmista aqui, ele está colocando a oferta dos sacrifícios de justiça. E é um vocabulário, quando fala de sacrifício, que nos leva à questão do sacrifício dos judeus, os holocaustos, aqueles sacrifícios de animais.
Hoje nós sabemos que a oferta na igreja, ela é com alegria. Na época da lei, não havia isso. As pessoas faziam, às vezes, com uma certa obrigação. Alguns, com certeza, davam uma alegria, como Davi. E aqui, essa figura de sacrifício, então, o sacrifício de justiça, ele é um advento da nova aliança entre Deus e o homem. Então, tudo que nós fazemos de melhor que agrada a Deus é um sacrifício de justiça. Adorar a Deus é um sacrifício de justiça. Então, Paulo, na carta aos Romanos, ele fala um sacrifício vivo, santo e agradável. Um sacrifício vivo porque nós estamos vivos. O sacrifício daquela época se matava o animal tirado o sangue. Então, o sacrifício maior já foi feito por nós. Jesus, como um cordeiro, foi derramado o sangue e a oferta foi morta. Depois ele ressuscitou. E nós, na essência do batismo nas águas, nós ressuscitamos em Cristo uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, nós precisamos, para agradar a Deus, também oferecer sacrifício de justiça, que, nesse caso, é o que nos fortalece contra a questão da hipocrisia, contra a questão da impiedade. Então, esse exercício do sacrifício, esse exercício de praticar, fazer aquilo que agrada a Deus, nos dá uma condição de fortalecimento para também vencer a abstinência daquilo que não agrada a Deus. Porém, na questão do desenvolvimento da piedade, naquilo que eu devo praticar, é muito mais fácil do que aquilo que eu não devo praticar. Paulo, inclusive, fala sobre isso, que o bem que ele deveria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não deveria fazer, ele fazia. Então, ele era sucumbido por uma ação maligna e, às vezes, ele, infelizmente, era inclinado para aquilo que ele sabia que não agradava a Deus. Ele fala do espinho na carne. Todos nós temos essa condição. Porque nós vivemos num mundo, já fomos do mundo no sentido espiritual, e dia após dia, as coisas que talvez eram agradáveis, nós não queremos mais, elas nos visitam, elas nos procuram. Então, nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo que é do mundo, e a Bíblia chama de paixões mundanas, que vai nos derrubar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Mas, para tal, precisamos nos fortalecer, nos encorajar. Então, nós vamos agora para um outro patamar. Então, recapitulando, o conhecer Jesus, crescer no conhecimento pleno de Jesus, envolve o desenvolvimento da piedade, que é uma vida que agrada a Deus, ser piedoso. Uma vida que agrada a Deus, ela se desenvolve com o exercício de praticar as coisas que agradam a Deus. Começamos, primeiro, crendo nele. Quem crer e for batizado será salvo, descendo as águas do batismo. A partir daí, congregando, tendo comunhão, estudando, meditando na palavra, isso agrada a Deus. Orando, isso agrada a Deus. Aumentando a nossa fé, isso agrada a Deus. E desenvolvendo uma vida na graça e tomando posse, ou seja, usufruindo de todas as promessas que já nos foram doadas. O nosso voucher é o desenvolvimento desse conhecimento. Nós vamos conhecendo, vai havendo maturidade, já não erramos como errávamos, já não somos mais criança, não somos pegos de surpresa. Fugimos da aparência do mal, resistimos ao diabo, não nos inclinamos para as obras da carne, alimentamos o nosso espírito, o fruto do espírito brota dentro de nós e estamos caminhando para a glória. Então, esse exercício. Mas aí eu tenho que me abster das coisas que não agradam a Deus e talvez fizeram parte da minha vida de velha criatura. E não tem nenhum tipo de julgamento aqui. Todos nós passamos por isso. Nascemos pecadores e com certeza vamos morrer pecadores. Nos santificamos dia após dia no conhecimento de Jesus. Como eu consigo vencer isso? Com o temor do Senhor. Então,
O temor do Senhor, ele é o respeito por Deus. Então, tem muitas pessoas, cristãos, crentes, que vão à igreja, até adoram a Deus, choram copiosamente, talvez falam em línguas, talvez tenham o dom de profecia e muito mais. São usados por Deus como instrumentos, até para trazer o recado como profetas, o recado verdadeiro de Deus para a comunidade, mas talvez não tenham o temor do Senhor. E quando sai de perto do altar, como não tem o temor do Senhor, fora da congregação, fora da assembleia, tem uma vida como uma pessoa comum do mundo, com desejos do mundo, com práticas do mundo, mas com aparência de cristão. O temor do Senhor é uma chave para o sucesso na vida profissional. Quem teme ao Senhor é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que respeita, é uma pessoa que não briga, que não fala mal, que não dá falso testemunho, que honra pai e mãe, que ama não só os amigos, como também os inimigos, amai os vossos inimigos. Então, o temor do Senhor é: eu vou obedecer tudo aquilo que ele me pede. Eu e a Renata estamos num projeto e às vezes a nossa alma fala: e se a gente fizer assim? E se fizer assado? E tal, e coisa, e o espaço? E de repente cai a ficha. Eu digo: esse projeto não é nosso. Está escrito que Deus levou Moisés no Monte Sinai e mostrou para ele uma visão holográfica, já naquela época. Fala: olha, Moisés, esse é o modelo. Vum, na nuvem. E Deus mostrou para Moisés como ele queria o tabernáculo. E no final disse: faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Então, quando você tem um projeto com Deus, muitas vezes a nossa opinião é desprezível. Porque a nossa alma vai querer modelar uma coisa que não é para ser modelada. E é difícil esse entendimento. É difícil. Então, cabe a nós, dentro de uma postura santificada, eu vou me abster das coisas que não prestam, eu vou mergulhar em ver uma vida que agrada a Deus, eu vou buscar uma maturidade do meu caráter, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou buscar mais de Deus, e aí, com certeza, quanto mais próximo de Deus, menos telefone sem fio. E aí eu vou receber todas as instruções daquilo que ele deseja que eu faça. E não mais eu vou aplicar a minha vontade. Ah, e se fosse assim? E se fosse azul? E se fosse amarelo? Então, eu estou desenvolvendo um trabalho hoje com tanta dificuldade que eu qualifiquei como uma cirurgia de transplantes de irmãs siamesas. Imagine o grau da dificuldade. Não é só separar, mas é trocar os corações, trocar os pulmões. Um trabalho extremamente difícil. E como eu conheço um pouquinho da palavra, eu lembrei no texto: consagre tudo que você faz ao Senhor. Então, quando ameaçava dar errado, eu fazia de novo. Teve uma situação que eu operacionalizei 4 vezes. Na quarta, falei: Senhor, me ajuda na minha fraqueza, na minha dificuldade. Consagrado já está. Se é o inimigo que estava atrapalhando, bingo. Na quarta vez eu consegui. Mas aí houve disciplina, persistência, perseverança, experiência. Eu usei tudo aquilo que a gente já aprendeu e vencemos. Então eu preciso, dentro desse contexto, perseverar em viver uma vida piedosamente, uma vida que agrada a Deus. E aí, o temor do Senhor. Vamos, então, entender como funciona isso. Salmo 110, 111, 10, e depois Provérbios 9. Salmo 111, 10. Temor do Senhor é respeito. Muitas pessoas confundem medo. Isso é uma passagem de Jó,
o mal que eu temia me sobreveio. Era algo que realmente ele tinha medo. Mas com relação ao termo temor do Senhor, temer ao Senhor é ter respeito por ele. Esse termo que nós vamos ler aqui não vem do grego, ele está no hebraico. E do grego é phobos. E o outro, esse temor aqui, é sebomai. Então, é ter respeito, reverenciar. Então, essa é a condição. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Todos que respeitam a Deus são prudentes. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 9, 10. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Conhecimento de quem? Santo com letra maiúscula. O conhecimento que nós estamos desenvolvendo. O pleno conhecimento de Jesus Cristo. O pleno conhecimento daquele que é santo, santo, santo. Eis aí o Cordeiro do mundo que tira o pecado de Deus. Então, pecado do mundo. Então, o temor ao Senhor, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o conhecimento de Jesus Cristo é prudência. Então, vamos lá. O que é prudência? É aquilo que me dá a condição de tomar as decisões corretas. A prudência me faz tomar cuidado, errar menos, ser mais assertivo. Então, o temor do Senhor, se me faz errar menos, é a ferramenta que me ajuda na abstinência das coisas que desagradam a Deus. Como é que eu vou vencer algo que a minha carne deseja? Eu sou viciado. Eu não consigo me separar de tal coisa. Não tem remédio. O remédio é o temor do Senhor. É lembrar que Deus está vendo e que ele fica triste. O Espírito Santo, ele geme, ele chora com gemidos inexprimíveis, com aquilo que nós sabemos que não deveríamos fazer e fazemos, seja no pensamento, seja no sentimento, na vontade, seja na prática. Nós precisamos ter domínio de nós mesmos. Então, eu desenvolvo o temor do Senhor para que eu vença a abstinência. Eu exercito a piedade, as coisas que agradam a Deus, e eu melhoro essa minha condição. Por quê? Porque a hipocrisia e a impiedade vão ser armas do inimigo para que nós venhamos a cair. Venhamos a cair. Só que Deus nos levanta. Deus nos levanta. Você cai 7, ele levanta 8, é o que está escrito. Então, eu preciso ter esse entendimento que a sabedoria vem do temor do Senhor. Aleluia. Onde você achou esse salmo? Aleluia. Eu quero Salmo 34, 4. 34, 4. Sim. Para fazer uma comparação entre temor do Senhor e os nossos medos. Salmo 34, 4. Diz assim: busquei o Senhor, e ele me acolheu. Esse me acolheu não é que eu morri e ele me levou para o trono dele. Não, busquei ao Senhor, eu orei a ele e ele me acolheu. E esse acolhimento livrou-me de todos os meus temores, os meus medos, que não tem nada a ver com o temor do Senhor. Os meus temores, então, temor do Senhor e os meus temores são coisas completamente diferentes. Acho que ficou claro, né? Então, ter medo e o temor do Senhor é respeito, é referência.
E para que nós venhamos a desenvolver melhor essa questão do temor do Senhor, temos que estudar Isaías 33. Aleluia. E é importante a prática. E eu preciso expor algumas coisas para vocês entenderem. No dia a dia, nós recolhemos o lixo do dia. Então, vamos supor, eu saí para visitar fornecedor e cliente. A Renata saiu para ir na farmácia e no mercado. Recebemos o medidor de luz. Encontramos vizinhos. Por onde nós passamos, sejam calçadas, sejam pátios, empresas, elevadores, escada rolante, por onde nós passamos, existem seres espirituais. Fora o abastecimento de água, de energia elétrica e dados, seja uma TV a cabo, seja uma internet. Em todos esses lugares, aqueles que vemos, que são caminhos, e aquilo que não vemos, eu não vejo a energia elétrica entrar na minha casa. Eu não vejo, posso ver a água, mas eu não vejo a internet entrar na minha casa. São condutores espirituais. Condutores espirituais. E seja por afinidade, seja por simpatia, ou uma obra mandada de macumbaria ou feitiçaria, certos seres espirituais do mal vão se aproximar. Porque o nome encosto? O encosto é coladinho. É quando encontrou em mim uma forma de se alimentar, principalmente com os meus sentimentos. Porque não come pipoca, não come legumes, não bebe cachaça nem champanhe. Isso não existe. Como diria aquele homem, isso não é que existe. Então, eu preciso desse entendimento. Os demônios se alimentam dos meus desejos, dos meus pensamentos. Mas, a princípio, eles encostam, como um pedinte que encosta em você e diz: tio, tia, você tem R$2? Me dá alguma coisa para comer. Esses seres são o maior exemplo do encosto materializado. Só que, ao contrário do que você ouve a pessoa pedir uma ajuda, esses seres espirituais, eles encostam aguardando o momento do que vai sobrar para eles. Então, eles caminham sem nenhum propósito. E talvez você sente só um mal-estar, um arrepio. E nós criamos o hábito de recolher esse lixo. Então, eu posso, imaginem, eu posso ter saído de casa e já na rua, numa pessoa que passou por mim, o encosto que estava com ela, diga: não vou mais seguir fulana, vou seguir o Beltrano. E entro dentro de um ônibus, de um Uber, vou com o meu carro, paro no estacionamento. Aonde eu vou, o mundo espiritual existe. E eu posso voltar para casa com uma legião de demônios que não estão agindo sobre mim, mas estão comigo. Quando Jesus disse para os discípulos: precisamos ir do outro lado do rio, do mar, não lembro agora o termo que foi colocado, ele foi partir para o outro lado, e aí os discípulos não queriam ir a pé, porque havia muito perigo naquela região, então eles foram de barco. Como o que estava do outro lado era a cura e a libertação
do jovem gadareno, o mal se levantou com um vento forte para virar o barco deles. E os discípulos, com medo, acordam Jesus, que está dormindo, e ele repreende a tempestade, enfim, e eles atravessam do outro lado. E aparece um ou dois, porque os evangelhos citam, não sei se Mateus cita um, e Lucas e Marcos citam dois, enfim, mas seja um ou dois lunáticos, um era o pior de todos, e esse lunático, Jesus expulsa um demônio, expulsa dois, expulsa três, expulsa quatro, e chega uma hora que Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ele diz, meu nome é Legião. E uma legião, naquela época, podia ter até 6.000 seres, porque uma legião do exército romano podia chegar até 6.000 soldados. Então, você imagina, você voltando para casa com uma legião de 100, de 1.000, de 2.000. Naquele caso, a legião tinha 2.000, porque quando Jesus determina que aqueles espíritos malignos saíssem do homem gadareno, eles passam a possuir os porcos, que eram 2.000 porcos que estavam ali. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque quando nós alcançamos um nível de conhecimento, nós percebemos essas coisas. E, às vezes, nós estamos de mau humor, nós estamos irritados, e não tem nada a ver com a circunstância, tem a ver com algo que foi colocado. E, tempos atrás, eu me irritava com isso, me irritava com a irritação. E aí, se a minha esposa falasse assim, isso é demônio, estava que eu estou endemoniado, e estava mesmo. Estava oprimido por aquela situação. Às vezes, um mal-estar, uma dor nas costas, enjoo, tontura, são sinais de opressão, dores de cabeça. Hoje, eu quase pedi licença da reunião. Eu passei o dia inteiro com uma dor de cabeça forte. E eu sabia que não era física. Eu sabia, porque ontem, à noite, eu percebi uma ação maligna. E aí nós juntamos as mãos e nós começamos a orar, e óleo de unção, enfim, e tudo melhorou. Então, quando eu entro nessa condição de atingir o conhecimento, de praticar aquilo que agrada a Deus, de se abster das coisas que não agradam a Deus, de alcançar o temor do Senhor, de respeitar, ele começa a acrescentar em nós esse discernimento das coisas, os dons que vão se desenvolvendo e aprimorando para que nós tenhamos uma vida mais feliz. Então, pastor, eu tenho que orar todo dia? Tem. Eu tenho que agradecer? Tem que agradecer todo dia. Eu preciso orar de manhã, à tarde e à noite, quanto mais você orar, melhor. Eu preciso recolher o lixo, precisa recolher o lixo todo dia. Porque da mesma forma que você se alimenta com as refeições, tem que se alimentar da palavra. Da mesma forma que se lava, se toma um banho para limpar o corpo, tirar o suor, precisa se tomar um banho, aleluia, de uma forma de purificação. Uma das primeiras é recolher o lixo espiritual. A segunda, é claro, pedir perdão a Deus, pedir a Ele a unção da purificação das coisas que nós fazemos de errado. Então, eu vou entrar no Isaías 33, esse estudo, mas eu precisava deixar claro que, à medida que nós vamos crescendo na maturidade do conhecimento de Cristo, eu preciso também praticar todas essas coisas. Assim como eu citei no início, nós julgamos muitas pessoas, muitas coisas, e condenamos, e o Espírito Santo falou, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Olha para a sua vida, vê se você não precisa corrigir alguma coisa, vê se você não precisa colocar em ordem alguma coisa. E aí sim, quando a tua vida estiver completamente
100%, aí você pode falar. Eu falei, caramba, isso aí precisava de algumas vidas para completar, porque tem coisas que são características próprias e não são apenas atitudes. Pagar o que deve, enfim, pedir perdão pelo erro. Às vezes coisas estão incorporadas no nosso caráter, no nosso pensamento. Muito mais do que uma atitude que o outro veja, que a minha esposa veja, que o vizinho veja, e as coisas estão no meu pensamento e não agradam a Deus. E aí? Mas Deus sabe o que está no meu pensamento. Ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então ele sabe quais são os meus pensamentos. Ele quer que os meus pensamentos não me levem para o caminho errado. Por isso ele completa a frase, e os meus caminhos são melhores que os seus caminhos. Porque se você seguir os seus pensamentos, falando para mim, você vai seguir um mau caminho. Mas se você seguir o meu pensamento divino, você vai seguir um caminho de paz, de amor, de alegria e de prosperidade aqui na Terra. Não é na glória, não. Então, nesse desenvolvimento e nesse contexto. Isaías 33, de 1 a 6, vai se falar de uma grande chave, a chave de um tesouro, de um grande tesouro. Então, quero ler esses 6 versículos que têm a ver com o temor do Senhor. Versículo 1. Alguém levantou a mão pedindo para falar alguma coisa? Não. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, será destruído, acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Aqui ele cita os pecadores, no versículo 1, mas ele vai tratar, na realidade, de uma chave que os eleitos recebem. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto, fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então, ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajuntam as lagartas. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos seus tempos. Olha aí, estabilidade, abundância de salvação, abundância de sabedoria, abundância de conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Numa outra tradução, diz assim, ele será o firme fundamento, o Senhor, o Senhor será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, 2021. Uma grande riqueza de salvação, uma grande riqueza de sabedoria, uma grande riqueza de conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Que tesouro? O tesouro, aleluia, da riqueza da salvação, da riqueza da sabedoria e da riqueza do conhecimento. Nós temos um texto que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós temos uma chave desse tesouro, que é o temor do Senhor. Então, sem o temor do Senhor, eu não alcanço a salvação, nem a sabedoria e nem o conhecimento. E aqueles que alcançam isso têm uma promessa. Isaías 33, 15, do 15 ao 24. Então, aqueles que alcançam o temor do Senhor, que além de ser uma chave desse tesouro, do conhecimento, da salvação e da sabedoria, é a ferramenta que vai nos abster das coisas que desagradam a Deus. Não é só o domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu vou indo, eu estou tentando, vou indo. Se eu não tiver o temor do Senhor, só o domínio próprio não resolve. Por isso, há uma associação de ferramentas de graça
como essa da piedade. Aleluia. O que anda em justiça e fala o que é reto, integridade, não corrupção, não mentira, o que despreza o ganho de opressão. O que é o ganho de opressão? É enriquecer em cima dos outros. O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. Lembra quando o Espírito Santo me chamou, falando sobre corrupção, falando de coisas que nós já praticamos, bola, enfim, uma série de coisas que nós corrompemos os bons princípios, recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Nós nem assistimos mais jornais e fecha os olhos para não ver o mal. Esse daí, aleluia, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão será dado, as suas águas serão certas. Aqui é Isaías, o grande profeta Isaías, um dos maiores profetas reconhecidos, aleluia, pelos hebreus e pelo próprio Jesus. Jesus cita Isaías no Novo Testamento. Então, aquele que tem a chave desse tesouro, o temor do Senhor é a chave. Aquele que tem o temor do Senhor, ele é herdeiro dessas coisas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, de língua bárbara, ininteligível, eram os opressores dos judeus. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitarão tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, fazendo uma alusão ao tabernáculo, nem rebentada nenhuma de suas cordas. O tabernáculo era preso por cordas e estacas. Mas o Senhor, ali, nos será grandioso. O que é ali? Na tua casa, na tua família, no teu local de trabalho, na terra do campo, na terra da praia, na terra da cidade, seja aonde for, aleluia. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas. Ele abre um rio no deserto, quando é necessário para nós, faz brotar água onde não brotaria. Barco nenhum de remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e ele nos salvará. Agora, as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá, tem que repetir, estou doente. Nenhum morador de São Paulo, de Bertioga, de Juquiá, de Santa Bárbara, de Campinas, aonde? De Tupã, de, sei lá, Curitiba, vai pensando nas cidades aí que os seus parentes moram. Nenhum morador, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então, está dizendo que certas doenças virão da iniquidade, que é aquele que ainda comete pecado. Quando Jesus curou aquele enfermo na cama, o paralítico, que desceram a cama pelo teto, ele disse, pega a tua cama e vai, os teus pecados estão perdoados. Ele não disse, expulsei o teu demônio. Ele não disse, você foi curado. Ele disse, a tua fé te salvou. Jesus nunca curou ninguém. Se você prestar atenção, Jesus nunca curou ninguém. Ele disse, a tua fé te curou, a tua fé te limpou, a tua fé te salvou. Ele disse para a mulher adúltera, onde estão aqueles que te acusavam? Não sei, foram embora. Eu tampouco te acuso.
vai em paz. Não peques mais. Segue a tua vida. Porque o problema dela foi o pecado. Sai da iniquidade, aleluia. Olha que promessa que nós recebemos aqui. E eu digo para vocês que isso não estava previsto. O Espírito Santo, de madrugada, me incomodou, eu pesquisei o texto, e no final do expediente, eu fui digitalizar o texto para poder trazer para vocês, estudar algumas versões, e trouxemos isso. Há uma palavra que me ficou difícil de falar aqui no versículo 23, aleluia, são cordas, enxárcias, suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas, então será dividida grande quantidade de despojo, e até o aleijado levará sua presa, aleluia. Nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e os pecados que ali habitam serão perdoados. É uma outra tradução. Então, nós alcançamos no dia de hoje. Qual é o resumo? O que salvamos desse aprendizado? Precisamos conhecer o Senhor, crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, alcançando a piedade. E como nós desenvolvemos essa virtude? Desenvolvemos com exercício e abstinência. Que exercício? Exercitando aquilo que agrada a Deus. Deus procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus? Você não precisa ser cantor. Você vai dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te agradeço. Se não fosse o Senhor, eu já teria morrido. Isso é adorar a Deus. Mas se você não é bom cantor como eu, que não vou incorrer nesse erro, eu escolho um louvor que realmente eleva a minha alma, e eu ponho aquele louvor para ouvir, e ofereço, eu oferto para ele esse louvor. E é uma oferta que não tem custo nenhum, e agrada a ele. Eu utilizo a minha fé, isso agrada a ele. Eu medito na palavra, ele medita na minha palavra de dia e de noite. Quando você obedece, você agrada a Deus. Lê a palavra, ama a esposa, o marido, honra pai e mãe, instrui os filhos, isso agrada a Deus. Amai os vossos inimigos, isso agrada a Deus. Quando a nossa oração, ela não é mais uma oração de petição ou de intercessão, mas é uma oração de confissão. Você mudou o estágio. Antes você pedia, Senhor, 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 por favor. Depois você passou a interceder. Já não é mais uma petição. Senhor, eu oro por essa pessoa para que ela alcance a graça, a misericórdia. Já é um pouco diferente. Mas quando a sua oração é de confissão, você chama a existência e diz, Senhor, eu te agradeço por aquele... pode ser assim mesmo, R$1 milhão que entrou na minha conta. Senhor, eu te agradeço porque todas as minhas dívidas foram pagas. Senhor, eu te agradeço porque aquele probleminha de saúde não existe mais. Senhor, eu te agradeço porque o Sérgio levantou daquela cama completamente curado, sem sequelas, e voltou para o seio da sua família. Quando a sua oração é uma oração de confissão, você chama a existência o que não existe e agrada a Deus, porque manifesta a fé, aleluia. Manifesta a fé. Quando você pratica a ceia do Senhor todos os dias, porque é bíblico, todas as vezes que eles se encontravam no partir do pão e comer e falar da palavra, todas as vezes que eles se encontravam, se entender uma coisa, talvez eu preciso comprar um suco de uva para deixar na minha casa. Talvez eu queira um pãozinho mais bonitinho, talvez eu queira um pão sem, sei lá, para preparar a ceia. Mas não era assim que acontecia, porque o pão e o vinho fazia parte da mesa de todos naquela época. Então, eu não tenho o suco de uva, e quem quiser fazer com vinho, que faça, só toma cuidado com o álcool, eu vou fazer com água. Se eu não tenho um pão bonitinho, eu vou fazer com a ponta do pão de forma, eu vou fazer com biscoito, uma bolacha de água e sal. E se não tiver nada, eu vou fazer um angu ali com pão, com água, azeite, vou pôr na frigideira. A questão não é o elemento, mas é a nossa consciência. É o cumprimento de uma obediência.
Todas as vezes que vos reunirem, celebrai a ceia do Senhor. Jesus disse, todas as vezes que vos reunirdes, fazei isso em memória de mim, em memória dele, lembrando dele. É como se o Natal fosse todo dia. Pegou o espírito? Uma vez por ano, você lembra da pessoa, você faz festa, você faz bolo, refrigerante, cerveja, carne louca, carne convertida, cachorro quente, churrasco, para comemorar o aniversário de alguém. Pega o espírito, pega o espírito. Noite de Natal, árvore de Natal, presente para todo mundo. Presente para Jesus ninguém lembrou, porque muitas casas nenhuma oração tem. O aniversário é dele, mas é a gente que ganha presente. Ele não ganha presente. Eu deveria, no Natal, no mínimo, ganhar uma alma para Jesus na véspera. Alcançar uma alma para Jesus na véspera. Falar, Senhor, esse é o teu presente. É o melhor que eu posso te dar, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, eu estou fazendo uma comparação. É um momento de alegria, é um momento de lembrar, ele se faça isso em memória de mim. É como se todo dia fosse aniversário de Jesus. Melhor que o Natal. Por quê? Porque quando nós nos unimos com ele, em memória, quando você lê um convite e está escrito fulano de tal em memória, ele está morto. Olha a comparação das coisas do mundo com as coisas do reino. Meu pai é falecido. Então, Osmar, filho de Oscar Fitzenreuth, entre aspas, em memória. Filho de Maria Fitzenreuth, entre aspas, em memória. Por quê? Porque não está aqui. É só uma referência. E talvez aquele convite exigisse isso. Mas quando eu falo em memória de Jesus, o meu Redentor vive. Quem vai lá para Israel, está escrito, o meu Redentor vive. Ele não está mais aqui. Está escrito em hebraico, ele não está mais aqui. Então, realizar a ceia do Senhor, que para alguns parece religiosidade, parece exagero, ok, eu sei que a minha saúde, a da minha esposa e do meu filho tem melhorado. E a única coisa que nós temos feito é mudado um pouquinho a alimentação, porque ainda não deixamos de ser sedentários, ainda não tomamos certas atitudes radicais. Mas os exames estão comprovando. Por quê? Porque, em memória, ele levou na cruz. Então, quando eu como o pão, não é mais o pão, é o corpo que na minha boca é moído e traspassado. Como é em memória, eu lembro do seu sofrimento, e por causa desse sofrimento, ele levou na cruz, sobre ele, a minha dor, a minha doença, a minha iniquidade, a minha injustiça. Aleluia. Oh, aleluia. Isso é uma vida que agrada a Deus. Acordar de manhã e louvar a Deus. Dar bom dia, olhar no espelho. Tem espelho na casa de todo mundo. Mas quando se olhar no espelho, você pode até fazer piada. Oi, Jesus, você está aqui? Não tinha te visto. Ele vai ficar feliz. Sabe por quê? Porque quando você entender que a sua glória reflete a glória de Deus no espelho, muitas das coisas que nós não vencemos com atitude, perseverança, exercício, abstinência, você vence olhando na cara do Pai. Porque quantas vezes nos chamaram, o pai, a mãe, o professor, o diretor da escola, fulano, senta aqui, eu quero saber a verdade, olha na minha cara. Quantas vezes minha mãe falava, olha nos meus olhos. E eu olhava e já não tinha mais condição de mentir. Então, quando você olhar face a face no espelho com Deus, a coisa vai ser diferente. Somos transformados de glória em glória. A minha glória refletida no espelho, que é a glória dele. Aleluia. Oh, aleluia. Quanta coisa agrada a Deus. Medita na minha palavra de dia e de noite.
Ele fala, se você meditar, você vai ser bem-sucedido. Não temas, não te espantes, não tenha medo. Não temais, não vos assusteis. Se fortaleça. E é o que nós precisamos. Então, eu creio que hoje nós alcançamos mais um nível, mais um item dessa associação, dessa... a Luciana não está aqui para me corrigir, mas na química tem a união de átomos, a união de partículas, e formam um corpo. Então, essa associação da fé com a virtude, com o conhecimento, a perseverança, a piedade, vai formar em nós como se fôssemos super-heróis. Vai formar em nós uma blindagem espiritual. Mas, mais do que isso, uma atitude no pensamento, no sentimento e no comportamento piedosa. Um pensamento piedoso, um sentimento piedoso. Eu não vou pensar isso, porque isso não agrada a Deus, ainda que seja da minha carne, ainda que tenha passado. Eu não vou sentir esse rancor, eu vou perdoar, eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir tristeza. Nós assistimos um filme ontem com o Danilo, chamado Divertidamente. Vale a pena assistir. É como se na nossa cabeça tivessem personagens que trazem o medo, que trazem a alegria, que trazem a tristeza, que trazem a raiva. E esses personagens se manifestam de acordo com a nossa reação. E quando ficamos apáticos, é como se um deles tomasse uma posição errada e se colocasse na frente. Traz à minha memória, Lamentações 3:21, o que me dá esperança. Traz à minha memória o que me dá esperança. Nós precisamos todos os dias pensar nisso, porque esquecemos do que já aprendemos. E se nós, isso é prática, temos aí uma professora de inglês, uma professora de português. Você ensina a criança com repetições. É uma massificação auditiva, é uma massificação visual, e é uma associação imediata. Então, se você não lê o versículo em voz alta, se você não ouvir cultos, você tem que treinar o ouvido. É igual o músico que treina o ouvido e diz que ele toca de ouvido. Ele não tem uma partitura, mas ele tem um ouvido tão aprimorado na técnica que ele consegue, ao ouvir, saber se é dó, ré, mi, fá, sol e assim por diante. E aí ele toca de ouvido. Ele ouve a melodia e transforma a melodia em notas musicais. Eu ouço a palavra e aquele versículo me remete a uma experiência. Eu decodifico aquela informação e coloco para mim na prática. E aí eu sou curado, eu sou liberto, eu sou fortalecido, aleluia. Todos nós temos fraquezas, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste, nos dá assistência em nossas fraquezas. Quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Um pastor que eu acompanho, ele não estudou muito, estudou até um ensino técnico, e ele era mecânico, um grande pregador. Ele tinha traumas de infância. Ele se converteu e continuava numa depressão demoníaca, pavores, e tinha um dom, não sei se ainda tem, que ele enxergava o mundo espiritual maligno. Ele enxergava seres espirituais falar para as pessoas, você tem que se matar, você tem que... E ele não sabia lidar com isso. E aí ele começou a desenvolver dentro dele técnicas e começou a escrever. E tem alguns livros publicados. E diante de alguns livros publicados, uma faculdade, eu acho que é uma faculdade americana, ela adotou o livro no mestrado, não sei se foi de psicologia, enfim, que tinha a ver com isso. E o reitor da faculdade o chamou. Olha, nós adotamos o seu livro e é tão fantástico
como você coloca, e creio que é uma experiência bem vivida, que nós queremos te dar um título de PhD. Não, mas eu não fiz faculdade. Não, não tem importância. Você só precisa trabalhar a publicação de uma tese. Ele disse que eu nem sabia o que era tese, ele falou. E aí você, então tá. E aí falou com a secretária dele que era melhor pegar uma obra não editada, um livro que estava sendo preparado e usar aquele livro como tese, enfim. E as coisas foram andando. E aí chegou no ouvido da mãe dele, dos pais dele, que não puderam dar estudo para ele, uma faculdade, enfim, e ficaram muito felizes. E aí ele contou, então a esposa sabia, a família sabia, e a coisa estava andando. E disse que à noite ele vai dormir e Deus fala com ele, aí, vamos conversar. Quem falou para você que você pode receber esse título aí? Quem falou para você? Isso é uma mentira. Você vai se fundamentar numa mentira. E o meu poder que eu te dou se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua ignorância da ciência. Porque até aqui você venceu com o meu poder e não com o seu conhecimento. E diz que ele ficou arrasado. Arrasado. Deus, ele tem tudo para nós. E às vezes nós achamos que está faltando alguma coisa em nossa vida para aprimorar, para entender. A Bíblia diz que Deus levanta o desvalido, o que não tem valor, o mais pobre, o miserável, para se assentar com os príncipes da terra. Isso é fantástico. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Uma vida que agrada a Deus. O cara, um grande pregador, um grande ministro, palestrante, já autor de best-sellers, subiu a vaidade, subiu a soberba. Ele aceitou, ele não consultou a Deus. Como disse no início, temos um projeto e às vezes sentamos eu e a Renata, e aí como é que vai ser? E assim, e de repente cai a ficha, espera um pouquinho, Deus não está participando dessa reunião, e nasceu no coração dele, e ele mostrou o modelo de como ele queria o tabernáculo, ele mostrou o modelo para Ezequiel de como ele queria o segundo templo, porque o templo de Salomão foi destruído, e haveria a construção de um novo templo, e você vai numa Bíblia de estudo, você tem a planta do templo, ali no templo de Ezequiel, aleluia, que Deus enviou. Deus tem um chamado para nós, determinado, e às vezes nós, depois da nossa reunião que nós tivemos no sábado, eu comecei a falar com Deus sobre o ministério, sobre a igreja, sobre o futuro, e muitas coisas ele veio falando, e vou dar só uma pitadinha para vocês. Ele dizia assim, imagine as 7 cartas às igrejas em Apocalipse. Por que 7 cartas? Porque eu acho que cada uma delas tinha uma característica específica, algo que era bom e algo que era ruim, e Jesus ele cita erros e acertos, virtudes e defeitos. Então, e quantas igrejas nós temos no mundo? Eu acho que mais de 7. Se fosse falar em termos de característica, não de nome, não de uma denominação. Aí seria de A a Z repetidamente várias vezes. Mas talvez a igreja que contempla mais o louvor, a igreja que contempla mais a batalha espiritual, a igreja que contempla mais o ensino, e assim por diante. Talvez sejam mais de 7. Então, você tem boas características de cada igreja. Então, na realidade,
a igreja perfeita seria aquilo que se destaca de bom em cada igreja. Porque a Bíblia diz isso. Ouve tudo, mas retém o que é bom. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ele começou a mostrar algumas coisas. Porque eu disse, Deus, eu não queria, Espírito Santo, eu não queria um modelo de igreja de novo tradicional. Temos aqui as nossas reuniões regulares e é conveniente para cada um de nós. Claro que o deslocamento de uma pessoa, de uma casa, para ir para um local definido, ainda que seja um ponto de encontro comum, e não algo que já seja edificado para isso, vai gerar o sacrifício, a boa vontade, a disciplina, a determinação, e Deus se agrada disso. Mas volta-se para casa, às vezes, cheios até do que foi ensinado, mas vazio de tarefas, porque o dia a dia nos sufoca, e nós deixamos de exercitar aquilo que nos é devido. E ele falava ao meu coração, vocês têm talento, eu vou usar o que vocês têm de melhor. E dentro disso, eu vou colocar um desafio para vocês. Dia após dia, semana após semana, eu vou incluindo nas informações a estrutura do que eu tenho para vocês para o ano que vem. Então, o meu coração se alegrou, porque nós vamos trabalhar com Deus aquilo que agrada a Ele, dentro daquilo que nós podemos fazer. Deus não vai dar para nós, seja um chamado, um ministério, algo que é pesado. O meu casamento é leve, graças a Deus. Ele é leve. E se há desentendimentos, somos pessoas diferentes, homem, mulher, pensamentos, folclore familiar, enfim, cultura. E aí, às vezes, gera um atrito. Não, eu não gostei disso. Não, eu não concordo. E aí nós vamos achar um denominador comum, porque um casamento é um plano de concessões. Às vezes, alguém tem que ceder para que a coisa... E assim funciona. Quando você trabalha naquilo que você gosta, você não trabalha, você se diverte. E é assim que Deus quer que a igreja também siga, que seja agradável para todos que participam, para os seus membros, para aqueles que vão gerenciar grupos também, enfim. Estamos felizes com esse nível de aprendizado e temos praticado diariamente. Às vezes tropeçamos, às vezes é o encosto, às vezes sou eu mesmo que sou encosto de alguém. De alguma forma, nós sempre temos a possibilidade de acertar mais e errar menos. Por isso, a ceia do Senhor vai celebrar mais uma vez esse encontro, porque esse encontro agrada a Deus, é piedade. A ceia do Senhor agrada a Deus, faça isso em memória de mim. A ceia do Senhor nos fortalece, ele diz, seja forte, não temas, não te espantes, tenha coragem. Então, tudo isso está dentro desse contexto de crescer no pleno conhecimento de Jesus, desenvolvendo a piedade. Ele pegou o pão e deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Ele pegou o pão, mas quando consagrou, já foi transformado em corpo. Consagre tudo que você faz ao Senhor e serás bem-sucedido. Consagramos o pão e ele virou o corpo. Receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. E eu recebo o corpo de Cristo. Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciai a minha morte até que eu venha, até que eu volte. Então, ao colocarmos o corpo de Cristo na nossa boca,
nós estamos anunciando a morte dele na cruz, onde ele foi moído e traspassado, e a sua morte levou as nossas doenças, as nossas mazelas, os nossos pecados, as injustiças e tudo que não presta. Então, nesse exato momento, ao mastigarmos o corpo, estamos assumindo a oferta de Jesus pelas nossas vidas. Amém. Em memória dele. Em memória dele. Em memória dele. E ele pegou o cálice. Ele não pediu vinho. Dá o vinho aí, vamos brindar. Ele não falou isso. Como eu falava na época da cachaça. Ele disse, tomou o cálice e tendo dado graças, aleluia. Este é o cálice da nova aliança. No momento do pão, do corpo, o sangue foi derramado. Ele diz, quem não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Mas quando ele consagra, ele diz, este é o cálice da nova aliança. É o cálice do brinde. É o cálice da graça. É o cálice da saúde, do amor, o cálice da paz, o cálice das misericórdias, o cálice da prosperidade. Aleluia. Aleluia. Por isso vamos brindar. Todos os dias, eu chamo a minha família, no Salmo 23, onde diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Unges-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que o cálice de hoje, nesta ceia, seja transbordante de tudo que é bom, perfeito e agradável, em nome de Jesus. Brindamos. Viva Jesus! Aleluia!